Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Contamos hoje com a presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, do secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, e do secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico. Contamos também com a presença dos intérpretes Marcos Vinícius e Sueli. Os secretários vão iniciar com suas considerações e, em seguida, partiremos para as perguntas. Bom, boa tarde, Camila. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Marcos Vinícius. Queria saudar aqui ao meu lado o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, nosso secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua. Dar uma boa tarde a todos e todas. Na análise dos indicadores do cenário epidemiológico da Covid-19 em nosso estado, continuamos com um quadro de estabilidade, com indicadores ainda mostrando números expressivos. Em relação aos casos de CIRAG, na semana epidemiológica de número 5, foram 700 casos, praticamente o mesmo número da semana de número 4, quando foram identificados 691 casos, portanto uma diferença de apenas 9 casos. Na comparação entre as semanas epidemiológicas 5 e 3, houve uma redução de 5%, 39 casos a menos, mas consideramos ainda esses patamares em níveis elevados da doença. Nas solicitações de leitos à nossa central de regulação, tivemos nova queda de 10% entre as semanas 5 e 4, e nas solicitações de UTI houve redução de 13%, enquanto nas de enfermarias algo em torno de 7%. Destaco que estamos em alerta e os próximos dias serão decisivos para o avanço ou não da Covid-19 em nosso estado. Estamos nos aproximando da semana epidemiológica 9, semana epidemiológica 10, onde poderá ter início o nosso período de sazonalidade e uma maior frequência de doenças respiratórias em anos não epidêmicos. Então é preciso realmente ficar em alerta para a possibilidade de aceleração da doença, inclusive de forma antecipada, se nossas atitudes não ajudarem a impedir este curso de piora da doença. A única forma de contermos a transmissão é tendo a responsabilidade e seguindo as medidas sanitárias, com o uso da máscara, a lavagem das mãos, a higiene adequada das mãos, com água, sabão, eventualmente com o uso de álcool em gel, álcool a 70%, e a manutenção do distanciamento social, evitando aglomerações. Não podemos minimizar a situação atual e continuamos observando com atenção o cenário de outros estados e de outros países no mundo. Nesse momento, além do Amazonas, que nós tivemos todo aquele cenário muito negativo neste mês de janeiro, nos preocupa, por exemplo, que começa a dar sinais no norte do Nordeste, a região do Ceará, do Maranhão, onde nós começamos a ter uma aceleração no processo de contaminação de forma mais rápida. A situação observada nesses estados antecipou um quadro no ano passado, então nós temos que estar atentos com a possibilidade de migração da doença, de acelerações mais rápidas da doença para cá. Então, para impedir que essa situação se repita aqui, só há um remédio, o cuidado que nós precisamos intensificar. Outro alerta que quero fazer é com relação ao carnaval, que está na alma e no coração de cada pernambucano e que seria comemorado a partir deste próximo sábado. Mas, obviamente, em meio à pandemia, tivemos que cancelar essas festividades com apoio público, e, evidentemente, também, como já foi decretado, a finalização, ou seja, a não decretação de ponto facultativo nos dias de segunda e terça-feira. Mas aqui ainda fica um apelo. O nosso apelo é para que todos sigam as orientações e, durante o período em que seria o carnaval, temos de evitar manifestações que possam provocar aglomerações, inclusive a pretexto, por exemplo, de realização de lives que possam provocar de forma
acessória, situações como aglomerações. Então, as gravações ao vivo precisam resguardar um cuidado, né, para que não sejam fatores de aglomeração, especialmente neste período de carnaval. Pelo formato, podem precipitar o ajuntamento de pessoas pela propagação do som, né, nos ambientes. Também estamos atentos às cidades que mantiveram, contrariando o decreto governamental do Estado, o feriado. Então, iremos montar esquemas especiais de fiscalização para essas cidades que insistiram em manter o feriado a despeito da orientação governamental, especialmente aqueles com maior potencial de juntar pessoas. Além disso, o nosso comitê decidiu por restringir entre as 20 horas da próxima sexta e as 6 horas da segunda-feira, chamada segunda-feira anteriormente de carnaval, o funcionamento de bares, restaurantes e do comércio de rua no sítio histórico de Olinda e no Recife Antigo, locais que concentravam importantes focos de folia com tradição de juntar pessoas de grandes aglomerações nesse período. Então, no final de semana, a partir da sexta-feira de 20 horas até a segunda-feira às 6 horas, está proibido a comercialização através do funcionamento de bares, restaurantes e do comércio de rua nessas regiões das cidades de Recife e de Olinda. Também vamos prorrogar, neste decreto que deve estar saindo no dia de amanhã, a proibição da utilização de som em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Estas decisões têm o objetivo principal de evitar as aglomerações, evitando, portanto, a proliferação do vírus. Ressalto que este recolhimento, neste momento, será necessário para que você e as pessoas que você ama possam viver no futuro próximo a alegria de outros carnavais. Por fim, gostaria de ressaltar que temos o compromisso de imunizar com agilidade os grupos prioritários da campanha de vacinação, por meio do nosso comitê técnico e da pactuação com os municípios. Estamos adotando estratégias para otimizar esse processo de vacinação. Por conta disso, Pernambuco vem se destacando como um dos estados que mais vacinou proporcionalmente à sua população, com um percentual inclusive maior que a média nacional. Hoje, totalizamos 220.461 doses aplicadas, das quais 205.164 são referentes à primeira dose e 15.297 correspondentes já à segunda dose. Pernambuco foi pioneiro no anúncio das segundas doses, e a segunda dose, por orientação do nosso comitê, deve ser feita entre o 21º e o 28º dia, o que garante maior eficácia e proteção. Nesta terça, o Programa Estadual de Imunização já começou a liberar as segundas doses dos hospitais da rede estadual. Inclusive, tivemos hoje a vacinação da técnica de enfermagem perpétua, que foi quem recebeu a primeira dose, a primeira pessoa a tomar a vacina em Pernambuco, hoje no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Só aguardamos, então, o envio de mais vacinas para acelerar o processo neste e nos demais grupos prioritários, porque, dadas as devidas condições, temos capacidade, já demonstrada, de, sem dificuldades, vacinar algo em torno de 1,5 milhão de pessoas por mês aqui em nosso estado, como já fizemos em campanhas de vacinação anteriores. Gostaria agora de passar a palavra para o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, para fazer suas considerações iniciais. Secretário. Boa tarde, André. Boa tarde, Pádua, secretários. Boa tarde a todos. Eu quero deixar claro de que Carnaval de 2021, ele tem que estar na alma das pessoas, no coração das pessoas, mas não poderá estar nas ruas. E o governo não está fazendo, não tomando essa decisão, as medidas que o secretário André Longo acabou de apresentar, nós não estamos tomando essa decisão por vingança,
por ódio, por castigo, nada disso. Nós estamos tomando essas decisões porque nós queremos preservar a vida das pessoas e a liberdade das pessoas no futuro. Então é hora de todos nos alinharmos, todos nós temos que estar ajustados a essas determinações. A partir da próxima sexta-feira, o PROCON, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Direitos Humanos, nós vamos estar nas ruas, nesses locais que falou o secretário André Longo. Vamos estar também na periferia, porque a questão não vai estar distrita somente ao centro histórico de Olinda ou à Ilha do Recife. É em Água Fria, é no Engenho do Meio, é na ladeira do Guadalupe. Nós vamos estar em todos os locais. E a gente quer pedir às pessoas que não saiam atrás daquela troça da laúça, não saiam atrás de uma lata de querosene para a pessoa ir dançar. Esse é o espírito do povo. Mas nesse momento, as pessoas têm que pensar nos seus avós, nos seus parentes, nos seus vizinhos, porque os números são graves. Veja o que está acontecendo agora no Ceará, que voltou a explodir a pandemia lá. Veja o que está acontecendo no sul do Brasil, Santa Catarina, no oeste catarinense. Pernambuco está sob controle. Mas aqueles que tentarem afrontar de modo afoito, de modo deseducado, de modo agressivo, tentarem afrontar as decisões que o governo está tomando, que o governo está apresentando, nós vamos apresentar a força da lei. E a força da lei vai valer para todos. Qualquer banda, qualquer troça que tiver na rua, nós vamos recolher os materiais. Com relação às lives só podem acontecer com até no máximo 10 pessoas. Então tinha live aí programada para 40, 50 pessoas. E depois, evidentemente, não se teria controle sobre a área externa desses locais. As lives estarão rigorosamente proibidas acima de 10 pessoas. Nós não estamos, volto a dizer, não estamos fazendo isso porque odiamos os artistas, porque não queremos que as pessoas se divirtam, não. Se divirtam em suas casas. Bote o seu som dentro do seu apartamento ou do quintal da sua casa, mas não podem ir para a rua. Aqueles que tentarem afrontar, volto a dizer a expressão, as determinações do governo, nós vamos aplicar os dispositivos do Código Penal Brasileiro, artigo 268 e 330. As pessoas vão responder criminalmente pelas suas ações. Obrigado, secretário Pedro Eurico. Gostaria de passar a palavra agora para o secretário Antônio de Pádua. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Dr. André Longo, secretário de Saúde, o secretário Pedro Eurico, a Camila, Marcos Vinícius, em nome de quem cumprimento todos os presentes. Então, em continuidade às nossas ações de fiscalização sanitária, nos dias do Carnaval aqui em Pernambuco, as forças de segurança estarão com reforço nas delegacias e policiamento ostensivo em todo o Estado, assegurando que as medidas sanitárias contra a Covid-19 sejam obedecidas, evitando aglomerações e festas clandestinas. E a população pode colaborar com denúncias pelo 190 ou no nosso Centro Integrado de Comando e Controle, que vai funcionar 24 horas durante esses 6 dias, de sexta-feira até quarta-feira de cinzas. O governo de Pernambuco coloca em prática, então, a partir dessa sexta-feira, o Plano Integrado de Segurança Pública, que busca o objetivo de evitar aglomerações e, consequentemente, assegurar o cumprimento das medidas sanitárias de combate à Covid-19. É uma ação realizada pela Secretaria de Defesa Social, juntamente com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, através do PROCON, além de todas as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Gerência de Polícia Científica. Serão
no total desses 6 dias, 1.928 postos de trabalho a mais, além do policiamento ordinário, que já vai ser empregado durante esse período de carnaval. Um investimento de R$ 422 mil somente em diárias para os profissionais da área de segurança pública. A coordenação dessa missão ficará a cargo do Centro Integrado de Comando e Controle, o CICCR, onde as forças de segurança estarão com reforço nas delegacias e policiamento ostensivo em todo o território do Estado, com destaque para os locais onde tradicionalmente acontecem as festas carnavalescas. Sítio Histórico de Olinda, por exemplo, bairro do Recife Antigo, além de outros focos tradicionais na região metropolitana, Agreste e Sertão. As forças de segurança pública da SDS atuarão com apoio às ações das demais secretarias, órgãos e entidades de combate à pandemia. E trabalharão integrados em parcerias com os municípios, por meio das respectivas secretarias de segurança, guardas municipais, órgãos de trânsito, defesa civil e controle urbano. Entre as atribuições das demais forças policiais da Secretaria, nesse período, estão o policiamento ostensivo e o atendimento a denúncias de violação de medidas restritivas por meio da Polícia Militar, o reforço nos plantões das delegacias de Polícia Civil nas áreas de interesse e a intensificação de fiscalização de bares, restaurantes e casas de evento através do Corpo de Bombeiros. A população pode colaborar com denúncias ao telefone 190 do Centro Integrado de Comando e Controle, que vai funcionar 24 horas por dia, nesses 6 dias, e, além disso, realizará, através do CIODES, o vídeo monitoramento dessas áreas cobertas por nossas câmeras de monitoramento. A ouvidoria da SDS também poderá atender através do telefone 181 181 ou no 0800 081 5001. Obrigado, secretário Pádua. Vamos agora às perguntas. Camila. A primeira pergunta de hoje é de Priscila Martins, do portal Folha PE. Há uma forma de rastrear os idosos acima de 85 anos que ainda não receberam o imunizante para que eles possam ser visitados por equipes de saúde para o recebimento das doses? Quantos idosos acima de 85 anos ainda não foram vacinados? Bom, esse papel de cadastro, né, dessas pessoas é um papel dos municípios, as equipes de atenção primária, notadamente as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, né, têm esse papel de ter um cadastramento dessas pessoas nas comunidades. É preciso que as pessoas que não estão normalmente sendo cobertas pelas equipes de saúde da família procurem os canais dos municípios, familiares e os próprios idosos, para colocar a situação de cada pessoa, né, nesse processo, para que possa ser programada a vacinação. No caso do Recife, você tem o instrumento do Conecta Recife, para que as pessoas possam fazer o cadastro e possam, então, ter a sua vacinação programada. Em outros municípios, há outros canais, e é importante estar atento, né, no seu território, no território onde mora, procurar, né, fazer valer o seu direito, né? Todas as pessoas acima de 85 anos, nesse momento, devem ser vacinadas. Nós já vacinamos, neste grupo prioritário, 63.591 pessoas com idade acima dos 85. Isso corresponde já a 87% do total estimado dessa população, que é de 75.159 pessoas. Então, é muito importante que todas as pessoas, algo em torno de 11.600 idosos que ainda estão por ser vacinados, né, seus familiares estejam atentos e possam procurar os municípios, né, para que seja programada a vacinação. Há equipes volantes, na grande maioria dos municípios, que poderão, inclusive,
ir à casa, ir ao domicílio, né, naquelas situações em que o idoso tem alguma limitação. Essa é a orientação, né, do Programa Estadual de Imunizações, que a gente possa facilitar a vacinação com a ida de equipes de saúde da família, da atenção primária, né, para os domicílios naqueles idosos que estejam acamados ou que tenham alguma dificuldade maior de locomoção. Fabiane Assunção, da TV Jornal, para o secretário Pedro Eurico. De que forma o cumprimento da determinação de que não haja festejos de carnaval no Estado será fiscalizado? Primeira questão, a gente pede que as pessoas liguem para o 190 da Polícia Militar, mas liguem também para o WhatsApp fixo do PROCON, que é o 31817000. Esse telefone a gente guarda a informação e nós queremos saber, primeiro, quem é que está tentando fazer festas clandestinas e os locais, porque aqueles que enfrentarem as determinações do Estado e quiserem descumprir, nós vamos alcançá-los através do PROCON, com medidas de multa, né? No caso de empresas, de restaurantes, de bares ou condomínios, a gente vai autuar, vai notificar, e por outro lado nós vamos também comunicar através de notícia crimes à autoridade policial, como colocou o secretário Pádua. Nós vamos ter centenas de delegacias de plantão funcionando e nós vamos autuar essas pessoas para que isso não venha a acontecer. Todo informe que a gente receber será testado. Nós estamos recebendo já algumas informações de festas clandestinas e essas festas as pessoas serão procuradas agora, ainda essa semana, previamente, para que eles tenham bom senso de não realizar esses eventos. TV Pernambuco para Dr. André. Com a chegada de novas vacinas, será possível ampliar a imunização da faixa etária de idosos e profissionais de saúde? Esse é o objetivo da campanha. Nós temos o desafio de, nessa primeira fase, vacinar todos os trabalhadores de saúde, um público de quase 300 mil profissionais e trabalhadores na área da saúde. Temos o desafio de vacinar todos aqueles idosos acima de 75 anos. Nesse momento, a vacinação está focada nesse grupo que nós nos referimos, acima de 85, mas alguns municípios, como o Recife, já apontam, né, para um horizonte, né, de iniciar para idosos acima de 80 anos. Esse é um processo que deve se expandir ao longo das próximas semanas, na medida em que forem chegando mais vacinas. Nós temos expectativa de que, com a chegada de novas vacinas, possamos avançar no público idoso para cumprir essa primeira fase. Lembrar que a primeira fase, ela tinha no Programa Nacional de Imunizações uma previsão, né, de em 30 dias vacinar este primeiro grupo prioritário, aqui em Pernambuco, algo em torno de 660 mil pessoas. Obviamente, o atraso de alguns dos componentes das vacinas, do IFA especialmente, da Fiocruz, do IFA, do Butantan, atrasa esse calendário. Então, ele alonga esse calendário dessa primeira fase para mais de 30 dias, na medida em que não houve a disponibilização das vacinas. Toda vez que você tem uma restrição das vacinas e você tem que restringir também os grupos prioritários, você tem um ritmo mais lento de vacinação. Eu dizia na coletiva anterior que com vacinas disponíveis em número adequado, Pernambuco tem capacidade já demonstrada de vacinar mais de 1.400.000 pessoas em 30 dias. Na campanha de influenza de 2020, para este mesmo grupo, para esses mesmos grupos prioritários, trabalhadores da saúde, idosos acima de 60 anos, e indígenas aldeados,
nós vacinamos, nos primeiros 30 dias da campanha de influenza em 2020, 1.460.000 pessoas. Então, nesse momento, nós estamos no aguardo de que mais vacinas sejam disponibilizadas pelo governo federal, pelos institutos Butantan, Fiocruz e, quiçá, pela compra de novos tipos de vacina. Então, fala-se na vacina indiana, na vacina russa, para que a gente possa dar seguimento, e cumprir as determinações do Programa Nacional de Imunizações aqui no Estado. Na medida em que as vacinas forem chegando, os municípios, através das pactuações entre o Estado e os municípios, vão poder ir avançando, no processo de vacinação para imunizar o máximo de pessoas desses grupos prioritários. Lembrando que essa vacina ela tem um desafio adicional, que é a segunda dose, num período mais curto de tempo, entre 14 e 3 meses, a depender do tipo da vacina, e também o cadastro obrigatório, nominal, das pessoas que estão se vacinando, para que a gente possa fazer o acompanhamento dessas pessoas nos próximos meses. Então é muito importante que todas as pessoas que estão nos grupos prioritários, marcadamente agora, especialmente este grupo dos idosos maiores de 85 anos, possam exercer o seu direito. A vacina ela é segura, ela é eficaz, e nós precisamos proteger as pessoas mais vulneráveis. Kétio Góes, da Universitária FM, para o Dr. André. Os casos da Covid-19 continuam subindo em todo o país, mas, de acordo com a Fiocruz, a quantidade de pesquisas de sequenciamento genético das variantes do vírus é bem inferior à do ano passado, e isto prejudica a identificação das mutações. Como estão os estudos feitos em Pernambuco? Já há alguma sinalização de circulação do vírus da Amazônia? Bom, a gente ainda não tem os resultados que comprovem as novas variantes circulando no estado. Nós acreditamos, é muito difícil que essas variantes já não estejam circulando pelo país, mas nós estamos na expectativa de que os resultados aqui do Instituto Ageu Magalhães, da Fiocruz de Pernambuco, possam demonstrar esses resultados. A finalização dos primeiros sequenciamentos estão prometidos os resultados até o final da semana, até a próxima sexta-feira, e nós aguardamos então os resultados para saber se nessas amostras, foram 40 amostras, inclusive de pacientes que vieram de Manaus para cá, a gente possa ter os resultados até o final da semana. Diário de Pernambuco, para o secretário Pedro Eurico. Festas clandestinas dentro de condomínios fechados estão entre as irregularidades mais difíceis de fiscalizar. Como o poder público pretende fazer esse trabalho ao longo do Carnaval? É da mesma forma que nós fizemos no Ano Novo. A gente está buscando informação através dos serviços reservados dos órgãos de segurança e também, volto a dizer, do número fixo de WhatsApp do PROCON, 31817000, 31817000. As pessoas podem ligar informando e nós temos as condições de chegar a esses locais. E eu quero logo aqui antever de que são sempre indicados locais em aldeia, em granjas, festas em condomínios no litoral sul de Pernambuco especialmente, e nós vamos fiscalizar esses condomínios. A gente se antecipa para tentar evitar, e não sendo possível, nós vamos aos condomínios e vamos interditar com o apoio dos órgãos de segurança, notadamente a Polícia Militar. O que não pode acontecer são que as pessoas se achem semideuses, se achem superior a todos e possam fazer essas festas colocando em risco a vida de trabalhadores, de empregadas domésticas, a vida dos idosos, enfim, de todos aqueles que estão dentro de um espaço condominial. Rádio Folha para o secretário Pádua. Qual a punição para o folião mais afoito que promover a aglomeração espontânea nas ruas durante o período que seria o Carnaval? Olha, nós não vamos admitir no período do Carnaval aglomeração, seja ela espontânea, seja ela planejada.
Eventuais blocos ou festas que eventualmente se planejem para descumprir o decreto governamental, terão, sem dúvida, essa ação da inteligência policial para a identificação dos responsáveis, para que sejam devidamente, até mesmo conduzidos para a delegacia, se isso for necessário. Nosso planejamento operacional para o Carnaval, ele segue da sexta-feira até a quarta-feira, em tese quarta-feira de cinzas. Então, todos esses dias, nós teremos, além do policiamento ordinário, o reforço de policiamento extraordinário. São mais de 1.900 lançamentos, ou seja, policiais extraordinariamente colocados nas ruas e nas delegacias, além dos bombeiros militares, para que não haja aglomerações. Bem, a princípio, nossa ideia é sempre advertir, sempre informar sobre a impossibilidade de aglomerações. Mas, a depender do caso, isso pode se elevar e, eventualmente, está caracterizado ali um crime de aglomeração e descumprimento de medidas sanitárias, conforme prevê o Código Penal no artigo 268, que é infração de medida sanitária preventiva. Além do que, se houver a utilização de som, de equipamentos que façam sons ou tambores, violões, enfim, qualquer instrumento musical, também poderá ser apreendido e conduzido para a delegacia. A última pergunta de hoje é da TV Clube para o Dr. André. As medidas tomadas até agora parecem ter ajudado a evitar que o número de casos subisse, mas não resultaram em queda significativa. Diante do agravamento dos casos em regiões como o norte do Brasil e Portugal, que medidas o governo pode adotar para que a quantidade de casos efetivamente caia, ao invés de estabilizar? Bom, as medidas que o governo de Pernambuco, através do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, tem tomado, elas têm procurado ser proporcionais ao momento e ao cenário epidemiológico que nós estamos vendo. A queda de indicadores depende, nesse momento, fundamentalmente do comportamento de cada um, da consciência de cada um. Nós já temos estudos mostrando que se 95% das pessoas utilizassem máscara de forma correta quando saísse de casa, nós teríamos um controle da pandemia. Então, é uma atitude que depende fundamentalmente da consciência de cada um e de cada uma. Não aglomerar, evitar fazer da aglomeração quando sair de casa, em festas, procurar não, ou seja, sempre respeitar as medidas de higiene das mãos, utilizar o álcool em gel quando necessário. Então, fazer dessas medidas uma rotina ao sair de casa poderá sim ser fator decisivo para esse controle. Nós estamos acompanhando o cenário epidemiológico, como disse, de outras regiões do país. Estamos preocupados com o início da sazonalidade e certamente adotaremos as medidas necessárias para evitar que a gente tenha um crescimento mais acelerado da pandemia. Na medida em que esse cenário possa se transformar, em especial com a chegada da sazonalidade, novas medidas restritivas poderão ser adotadas. Nós temos buscado trabalhar baseado na avaliação que temos diária, semanal, desse cenário epidemiológico, observando sempre o número de casos graves, as taxas de ocupação hospitalares, as solicitações de leitos, o número de óbitos. Isso tudo tem sido levado em consideração nas tomadas de decisão para, eventualmente, a adoção de medidas restritivas, as chamadas medidas não farmacológicas, mas sempre acreditando que cada um e cada uma pode fazer mais nesse momento, para que a gente tenha um melhor controle da pandemia em nosso estado. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa antes do encerramento? Encerramos assim mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no YouTube oficial do Governo. Obrigada, boa tarde.